Um bebê milionário rejeitou todas as babás caras, mas escolheu a faxineira pobre. O segredo por trás dessa escolha chocou a família rica e revelou uma verdade que mudou tudo para sempre. O choro ecoava pelos corredores da mansão como um lamento que parecia não ter fim. Eduardo Santillán, um dos empresários mais poderosos do país, caminhava de um lado para o outro em seu escritório luxuoso, as mãos tremendo enquanto segurava mais uma carta de demissão. Suas têmporas latejavam de dor de cabeça e seus olhos vermelhos denunciavam as noites em claro que havia passado. "Senhor Santillán", disse Helena, sua secretária pessoal há mais de 10 anos, entrando no ambiente com uma expressão de preocupação profunda. Ela carregava uma pasta repleta de currículos. "Esta é a 12ª babá que pede demissão em menos de 2 meses. E desta vez, ela nem sequer completou 3 dias. Eduardo parou diante da janela de vidro blindado que dava para o jardim impecável de sua propriedade de 5 hectares. Lá embaixo, podia ver sua esposa, Valentina, sentada em silêncio no banco de mármore importado da Itália, olhando para o lago artificial sem realmente ver nada. Desde que o pequeno Sebastián havia nascido, ela parecia ter perdido toda a alegria de viver. A mulher vibrante e cheia de energia que ele havia conhecido se tornara uma sombra de si mesma. "O que esta disse desta vez?" perguntou Eduardo, sua voz carregada de um cansaço que ia muito além do físico. Aos 42 anos, ele comandava um império empresarial que se estendia por 3 países, mas se sentia completamente impotente diante de um bebê de 8 meses. "A mesma coisa de sempre, senhor", Helena respondeu com delicadeza, folheando seus apontamentos. "Que o menino Sebastián é impossível, que ele chora sem parar quando ela se aproxima, que não aceita nenhum carinho, que parece rejeitá-las deliberadamente. Ela disse que em 20 anos de profissão nunca havia encontrado uma criança tão resistente ao afeto." O coração de Eduardo se contraiu dolorosamente. Sebastián tinha apenas 8 meses de vida, mas já havia se tornado um mistério angustiante para toda a família. O menino, que deveria ser a maior alegria da casa, havia se transformado na fonte de desespero mais profundo que Eduardo jamais experimentara. Nenhuma das babás mais qualificadas e experientes do país, das que cobravam fortunas por seus serviços, conseguia estabelecer qualquer conexão com ele. "Senhor", Helena continuou com hesitação, baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo perigoso. "Talvez seja hora de procurar ajuda médica especializada. Alguns pediatras renomados sugerem que bebês podem desenvolver transtornos de apego quando..." "Não!" Eduardo interrompeu bruscamente, sua voz ecoando pelo escritório revestido de madeira nobre. "Meu filho não tem nada de errado. É só uma fase difícil. Todos os bebês passam por períodos complicados." Mas no fundo de seu coração, Eduardo sabia que havia algo muito mais profundo e misterioso acontecendo. Sebastián não era apenas um bebê difícil. Era como se ele possuísse uma intuição sobrenatural, como se pudesse sentir algo que os adultos não conseguiam perceber. Havia algo nos olhos do menino, uma inteligência prematura que o deixava inquieto. Naquela tarde chuvosa, uma nova babá chegou aos portões da mansão. Roberta Vasques tinha credenciais absolutamente impecáveis. Formada em pedagogia infantil pela universidade mais prestigiosa do país, especialização em desenvolvimento emocional na França, mestrado em psicologia infantil, referências brilhantes de famílias aristocráticas de todo o continente. Seus honorários mensais eram equivalentes ao salário anual de um médico, mas Eduardo estava disposto a pagar qualquer quantia para encontrar paz em sua casa. "Tenho 20 anos de experiência trabalhando exclusivamente com famílias de alta sociedade", declarou Roberta com uma confiança inabalável, ajeitando sua bolsa de couro italiano legítimo enquanto era conduzida pelo hall principal da mansão. "Nunca, em toda a minha carreira, encontrei uma criança que não conseguisse acalmar e conquistar completamente." Valentina, que havia se juntado ao marido para receber a nova funcionária, forçou um sorriso frágil que não chegava aos seus olhos cansados. "Por favor, senhora Roberta, faça o que puder. Sebastián é uma criança especial, muito especial." A esperança brilhou discretamente no peito de Eduardo quando Roberta subiu as escadas de mármore em direção ao quarto do bebê. Por alguns segundos milagrosos,
O choro constante que ecoava pelo andar superior cessou completamente. Eduardo e Valentina se entreolharam, uma centelha de esperança desesperada brilhando em seus olhos vermelhos de tanto chorar. Talvez desta vez, finalmente, fosse diferente. Mas a esperança durou exatamente 57 minutos. O grito que explodiu pelo andar superior foi diferente de tudo que haviam ouvido antes. Não era apenas choro, era um lamento de pânico puro e primitivo, como se Sebastián estivesse enfrentando o maior terror de sua pequena existência. O som era tão desesperado que fez os cristais do lustre vibrarem. Eduardo subiu as escadas de 2 em 2 degraus, seu coração disparando, encontrando Roberta completamente paralisada no centro do quarto infantil, decorado com motivos de animais africanos. Seus olhos estavam arregalados de incompreensão total. Eu simplesmente não entendo. Ela gaguejou, suas mãos profissionais tremendo como folhas. Tentei absolutamente tudo o que sei. Canções de ninar clássicas, técnicas de relaxamento francesas, diferentes posições para segurá-lo, massagens suaves, até aromaterapia infantil. Mas no momento em que me aproximo dele, fica ainda mais agitado, como se eu fosse uma ameaça. Eduardo se aproximou do berço artesanal, onde Sebastián chorava inconsolavelmente, seus pequenos punhos cerrados com força, o rosto vermelho de tanto esforço, pequenas lágrimas rolando por suas bochechas. No exato momento em que o pai o pegou no colo, o choro diminuiu consideravelmente, mas não parou completamente. O bebê continuava inquieto, mexendo-se constantemente. Talvez ele só precise de mais tempo para se acostumar com minha presença, tentou justificar Roberta, mas sua voz não soava nada convincente. Pela primeira vez em sua carreira impecável, ela parecia genuinamente perdida. Durante os dias seguintes, a situação apenas se deteriorou progressivamente. Sebastián parecia desenvolver uma aversão crescente e inexplicável não apenas a Roberta, mas a qualquer pessoa estranha que tentasse cuidar dele que não fossem seus próprios pais. E mesmo com Eduardo e Valentina, o bebê permanecia constantemente inquieto, como se algo invisível o incomodasse profundamente, como se estivesse procurando por alguma coisa que não conseguia encontrar. Uma manhã ensolarada, enquanto Roberta tentava pacientemente dar mamadeira ao pequeno Sebastián, algo completamente inesperado aconteceu. O som característico de um aspirador de pó começou a ecoar pelo corredor do andar superior e, pela primeira vez em muitos dias, o choro do bebê cessou de forma instantânea e total. Isso é extremamente estranho, murmurou Roberta, franzindo a testa com perplexidade. Em todos seus anos de experiência, nunca havia presenciado uma reação tão específica. O ruído mecânico parou abruptamente e imediatamente Sebastián voltou a chorar com força renovada. Quando o som do aspirador recomeçou do outro lado da casa, ele se acalmou novamente, seus olhos se fixando na direção de onde vinha o barulho. Senhor Santillán! Roberta chamou urgentemente, descendo as escadas com pressa incomum. Precisa presenciar isso imediatamente. Eduardo abandonou sua reunião telefônica e encontrou a babá no primeiro andar, segurando Sebastián, que olhava fixamente em direção ao corredor de serviço com uma intensidade impressionante para um bebê. Observe atentamente, disse Roberta com voz científica, fazendo um sinal para a equipe de limpeza parar completamente. Instantaneamente, Sebastián começou a chorar. Quando o ruído recomeçou, ele se tranquilizou totalmente, até esboçando algo parecido com curiosidade. O que exatamente isso significa? Perguntou Eduardo, completamente perplexo. Nunca vi nada parecido. Antes que Roberta pudesse formular qualquer teoria, uma figura delicada apareceu discretamente no final do corredor de mármore. Era uma mulher jovem, vestida com o uniforme simples da equipe de limpeza, carregando produtos de limpeza e panos. Ela parou abruptamente ao perceber que todo o grupo a observava com atenção total. Desculpe muito, Sr. Santillán, disse ela com voz naturalmente suave e respeitosa, baixando a cabeça humildemente. Não queria de forma alguma interromper. Sou Esperança, da equipe de limpeza matinal. Posso facilmente voltar mais tarde se for necessário. Mas algo absolutamente extraordinário e inexplicável aconteceu naquele momento.
Sebastián, que estava nos braços de Roberta, de repente estendeu seus pequenos braços rechonchudos em direção à faxineira desconhecida, emitindo um som que definitivamente não era choro. Era quase como se estivesse tentando chamá-la, como se a reconhecesse. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Eduardo, Roberta e até mesmo Valentina, que havia descido rapidamente para investigar a comoção, ficaram completamente paralisados, observando a cena impossível se desenrolar diante de seus olhos. Isso é completamente impossível, sussurrou Roberta, sua voz científica falhando pela primeira vez. Esperança olhou ao redor com confusão genuína, sem compreender minimamente por que todas aquelas pessoas importantes a observavam com tanta intensidade e surpresa. Em seus olhos simples e honestos, havia uma bondade natural e pura que parecia irradiar paz instantânea. E pela primeira vez em 8 meses de vida, Sebastián sorriu. O que aconteceu a seguir deixaria toda a família Santillán questionando tudo o que acreditavam saber sobre conexões humanas. Esperança permanecia imóvel no corredor, completamente alheia ao milagre que havia acabado de presenciar. Para ela, era apenas mais um dia de trabalho na mansão mais luxuosa da cidade. Esperança, chamou Eduardo com voz trêmula, ainda processando o impossível. Pode se aproximar? A jovem faxineira hesitou, olhando nervosamente para Roberta, que segurava o bebê com uma expressão de total incredulidade. Senhor, eu não quero causar problemas. Sei que não devo interagir com a família. Por favor, suplicou Valentina, descendo rapidamente as escadas, suas mãos tremendo de emoção. Apenas se aproxime dele. Esperança deu alguns passos cautelosos em direção ao grupo. A cada metro que se aproximava, algo extraordinário acontecia. Sebastián ficava mais calmo. Seus olhos brilhavam com uma luz que ninguém havia visto antes, e um sorriso genuíno se espalhava por seu rostinho. Quando ela finalmente ficou próxima o suficiente, Sebastián estendeu os braços com tanta determinação que quase escorregou do colo de Roberta. Meu Deus, sussurrou a babá profissional. Ele nunca fez isso comigo, nem uma vez. Posso? Perguntou Esperança timidamente, estendendo os braços. No momento em que Sebastián sentiu o toque suave da faxineira, algo mágico aconteceu. Não apenas parou de chorar, começou a gargalhar. Uma risada pura, cristalina, que ecoou pelos corredores da mansão como música celestial. Eduardo sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Há meses não ouvia seu filho rir. Valentina levou as mãos ao peito, soluçando de emoção pura. Como isso é possível? Questionou Roberta, observando a cena com fascínio científico. Ele tem apenas 8 meses. Bebês desta idade não demonstram preferências tão específicas por estranhos. Esperança balançava gentilmente o pequeno Sebastián, cantarolando uma canção simples em voz baixa. Era uma melodia que havia aprendido com sua própria avó. Uma canção de ninar que falava sobre anjos protetores e amor incondicional. Ele é lindo, murmurou ela com ternura genuína, tocando delicadamente o rostinho do bebê. Que olhos expressivos. Parece que entende tudo ao seu redor. Esperança, Eduardo se aproximou, sua voz carregada de urgência. Você tem experiência com crianças? A jovem baixou os olhos com modéstia. Não profissionalmente, senhor. Mas cuidei de muitas crianças em meu bairro. Minha mãe sempre dizia que eu tinha um dom natural para acalmá-las. Um dom, repetiu Valentina em espanhol, sua voz embargada. Um dom. Roberta observava tudo com uma mistura de profissionalismo ferido e curiosidade genuína. Senhor Santillán, isto desafia todas as teorias de desenvolvimento infantil que conheço. Bebês geralmente respondem a estímulos familiares, vozes que ouvem regularmente, rostos conhecidos, rotinas estabelecidas. Talvez, sugeriu Eduardo cuidadosamente, algumas conexões vão além da lógica científica. Durante a hora seguinte, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Sebastián não apenas permaneceu calmo nos braços de Esperança, ele estava genuinamente feliz. Brincava com seus dedos, fazia sons adoráveis de bebê e, pela primeira vez desde seu nascimento, parecia completamente em paz. Esperança. Valentina se aproximou hesitantemente.
Você poderia ficar um pouco mais hoje, apenas para observarmos esta conexão? Claro, senhora. Se não for problema para minha supervisora. Eduardo imediatamente ligou para Marta, chefe da equipe de limpeza. Preciso que Esperança fique aqui por tempo indeterminado. Pague o que for necessário para reorganizar as escalas. Enquanto isso, Roberta tentava racionalizar o inexplicável. Talvez seja o perfume dela, ou talvez a frequência de sua voz. Bebês são muito sensíveis a estímulos sensoriais sutis. Mas Eduardo começava a suspeitar que havia algo mais profundo acontecendo. Observando Esperança interagir com seu filho, notou uma naturalidade que não era técnica aprendida. Era instinto puro, amor genuíno emanando de cada gesto. Esperança, perguntou delicadamente. Me conte sobre sua família. Os olhos da jovem se encheram de uma tristeza profunda. Os 3 bebês que eles salvaram? Perguntou Roberta, sua voz científica agora completamente humanizada. Todos sobreviveram e estão crescendo saudáveis. Esperança sorriu através das lágrimas. De vez em quando recebo notícias deles através de conhecidos do bairro. As famílias dizem que são crianças fortes, curiosas, cheias de vida. Cada uma com um brilho especial nos olhos. Desde então, trabalho para sustentar minha avó doente. Ela sempre me ensinou que crianças são presentes sagrados, que merecem amor incondicional. E você nunca teve filhos próprios? Questionou Valentina com curiosidade maternal. Não, senhora. Nunca tive oportunidade de constituir família, mas sempre sonhei. Sua voz se perdeu, como se estivesse revelando um segredo íntimo. Sebastião, como se pudesse sentir a emoção na voz de Esperança, olhou para ela com uma intensidade impressionante e tocou suavemente seu rosto com sua mãozinha. Ele sente sua dor, sussurrou Valentina, observando a interação, como se pudesse entender. Roberta, ainda tentando manter sua credibilidade profissional, fez uma sugestão. Senhor Santillan, sugiro que contratemos Esperança como assistente temporária. Posso treinar técnicas adequadas de cuidado infantil, estabelecer rotinas nutricionais apropriadas. Não, Eduardo respondeu suavemente. Não vamos mudar nada no que ela faz naturalmente. Claramente, ela possui algo que nenhum treinamento profissional pode ensinar. Naquele momento, Helena apareceu na sala com uma expressão urgente. Senhor Santillan, sua mãe, Dona Carmela, está chegando. Ela insistiu em conhecer a nova babá. O semblante de Eduardo se ensombreceu instantaneamente. Dona Carmela Santillan era uma matriarca autoritária que havia desaprovado cada decisão relacionada à criação de Sebastião. Aos 75 anos, comandava a família com mão de ferro e opiniões inflexíveis sobre classe social e propriedade. Ela não pode saber sobre Esperança ainda, murmurou Eduardo para Valentina. Você conhece minha mãe. Ela jamais aceitaria que uma faxineira tenha uma conexão especial com seu neto. Mas era tarde demais. O som de saltos altos ecoou pelo hall principal, anunciando a chegada da temível Dona Carmela. Eduardo, onde está meu neto? Ouvi dizer que conseguiram finalmente uma babá competente. Esperança imediatamente tentou devolver Sebastião para Roberta, mas o bebê se agarrou a ela com força surpreendente, começando a chorar quando sentiu que seria separado de sua nova fonte de conforto. Não, sussurrou Valentina desesperadamente. Se Dona Carmela vir isto, a situação estava prestes a explodir. Dona Carmela subia as escadas, seus passos ecoando como uma sentença. Sebastião chorava desesperadamente nos braços de Roberta, estendendo os braços em direção à Esperança, que permanecia paralisada no corredor. Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Esperança, pegue meu filho. Agora. Mas, senhor... Agora! No exato momento em que Dona Carmela chegou ao topo das escadas, ela presenciou uma cena que a deixaria sem palavras. Seu neto milionário, herdeiro de um império, sendo acalmado nos braços de uma simples faxineira. E pela expressão no rosto da matriarca, Eduardo soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. O silêncio que se instalou no corredor da mansão era tão denso que parecia ter peso próprio. Dona Carmela Santillan permaneceu paralisada no topo das escadas de mármore, seus olhos penetrantes fixos na cena impossível que se desenrolava diante dela.
Sua mente aristocrática simplesmente não conseguia processar o que estava presenciando. Seu neto, herdeiro de um império de milhões, estava completamente tranquilo e sorridente nos braços de uma simples funcionária da limpeza. Eduardo. Sua voz cortou o ar como uma lâmina afiada, cada sílaba carregada de autoridade acumulada ao longo de décadas comandando a família. Explicação. Agora. Esperança, sentindo a tensão que emanava da mulher elegantemente vestida, tentou instintivamente devolver Sebastião para os braços de Roberta. Mas algo extraordinário aconteceu. O bebê se agarrou ao uniforme da faxineira com uma força desesperada, emitindo um choramingo angustiado que partiu o coração de todos os presentes. Dona Carmela. Eduardo respirou profundamente, preparando-se para uma batalha que sabia ser inevitável. A situação é complexa. Complexa? A matriarca desceu as escadas com passos medidos, cada movimento calculado para demonstrar sua supremacia. Meu neto está sendo segurado por uma funcionária. Onde está a babá profissional que contrataram por uma fortuna? Roberta deu um passo à frente, tentando recuperar sua credibilidade abalada. Senhora, eu sou Roberta Vasques, especialista em desenvolvimento infantil. A situação apresenta características atípicas que... Não me interessa seu jargão acadêmico, Dona Carmela, a interrompeu friamente. Quero entender por que meu neto não está com uma pessoa adequada de sua classe social. Valentina, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, encontrou coragem nas profundezas de seu desespero maternal. Carmela, Sebastião não parou de chorar por meses. Nenhuma babá conseguiu acalmá-lo. Mas com Esperança... Esperança? Dona Carmela repetiu o nome como se fosse algo desagradável em sua língua. Esse é o nome dela? A jovem faxineira baixou a cabeça respeitosamente, mas manteve Sebastião em seus braços quando percebeu que separar-se dele o deixava agitado. Sim, senhora. Esperança Morales para servi-la. Morales. Dona Carmela saboreou o sobrenome com desdém evidente. E qual exatamente é a sua formação para cuidar de crianças, senhorita Morales? Não tenho formação oficial, senhora. Esperança respondeu com honestidade simples. Apenas aprendi cuidando das crianças do meu bairro. O riso que escapou dos lábios de Dona Carmela era gelado como vento de montanha. Perfeito. Uma faxineira sem qualificações cuidando do futuro herdeiro do Império Santillán. Eduardo. Sua permissividade atingiu novos patamares de irresponsabilidade. Mãe. Eduardo sentiu a raiva começar a ferver em seu peito. Você não entende a gravidade da situação. Sebastião estava se deteriorando emocionalmente. Não comia adequadamente, não dormia, chorava constantemente. E agora vocês acreditam que uma simples doméstica possui algum poder mágico? Dona Carmela riu novamente, o som ecoando pelos corredores como vidro quebrando. Que ridículo! Naquele exato momento, como se estivesse respondendo à provocação, Sebastião virou seu rostinho em direção à voz áspera de sua avó e começou a chorar. Não era um choro comum, era um lamento profundo, como se a energia negativa da mulher o afetasse fisicamente. Viu? Dona Carmela apontou acusadoramente. Ele está chorando porque sente que algo está errado com essa situação inadequada. Mas Esperança fez algo que deixou todos boquiabertos. Gentilmente, ela se aproximou de Dona Carmela com Sebastião nos braços, falando em voz baixa e melodiosa. Por favor, senhora, não se zangue. As crianças sentem nossa energia. Se demonstrarmos amor e paz, eles respondem da mesma forma. Como ousa me dar conselhos sobre meu próprio neto? Dona Carmela explodiu, sua compostura aristocrática rachando como porcelana sob pressão. Mas algo milagroso aconteceu. Conforme Esperança continuou falando em tom suave e carinhoso, Sebastião gradualmente parou de chorar. Não apenas isso. Ele estendeu sua pequena mão em direção à avó, como se estivesse tentando estabelecer uma ponte de paz. Dona Carmela ficou paralisada. Durante 8 meses, havia tentado conquistar o afeto de seu neto sem sucesso. Sebastião sempre ficava agitado em sua presença, rejeitando seus abraços, chorando quando ela se aproximava. Mas agora, com Esperança como mediadora, ele a olhava com curiosidade genuína. Ele quer conhecê-la melhor. Esperança disse suavemente. Crianças são puras, não julgam aparências ou posições sociais.
Elas sentem apenas o amor verdadeiro. Isso é impossível, Dona Carmela sussurrou. Mas sua voz havia perdido toda a agressividade anterior. Ele nunca reagiu assim comigo. Valentina observava a cena com lágrimas correndo livremente por seu rosto. Esperança tem um dom, Carmela. Não sabemos explicar como ou porquê, mas ela consegue alcançar Sebastián de uma forma que ninguém mais consegue. Roberta, observando tudo com fascínio científico e profissional, murmurou: em 20 anos de carreira, nunca presenciei nada semelhante. Existe literatura sobre conexões intuitivas entre cuidadores e crianças, mas nunca algo tão instantâneo e profundo. Dona Carmela deu um passo hesitante em direção ao grupo. Pela primeira vez desde que Eduardo se lembrava, sua mãe parecia vulnerável, quase frágil. Posso tentar segurá-lo? Esperança sorriu com uma doçura genuína que iluminou todo o corredor. Claro, senhora. Mas permita-me ficar próxima. Ele ainda está se adaptando a mudanças. O que aconteceu a seguir seria lembrado por toda a família como um dos momentos mais tocantes de suas vidas. Dona Carmela, com movimentos extremamente cuidadosos, estendeu os braços para receber Sebastián. Por um momento terrível, todos prenderam a respiração, temendo que o bebê rejeitasse a avó mais uma vez. Mas Sebastián, talvez influenciado pela presença calmante de Esperança, permitiu que Dona Carmela o segurasse. Mais que isso, ele tocou delicadamente o colar de pérolas da avó, emitindo pequenos sons de curiosidade. Meu Deus, Dona Carmela sussurrou, suas mãos tremendo de emoção. Ele não está chorando. Fale com ele suavemente, orientou Esperança com gentileza. Conte a ele sobre seu amor, sobre os sonhos que tem para seu futuro. Dona Carmela, pela primeira vez em décadas, deixou suas defesas se desarmarem completamente. Sebastián, sua voz era apenas um sussurro embargado. Vovó te ama tanto. Sonho com o dia em que poderemos brincar juntos, quando você puder me contar sobre seus sonhos e descobertas. O bebê, como se compreendesse cada palavra, sorriu para sua avó. Um sorriso verdadeiro, radiante, que fez Dona Carmela chorar abertamente pela primeira vez em anos. Como você fez isso? Ela perguntou a Esperança, sua voz carregada de uma humildade que ninguém jamais havia presenciado. Como conseguiu que ele me aceitasse? Esperança baixou os olhos modestamente. Não fiz nada especial, senhora. Apenas acredito que amor verdadeiro não conhece barreiras. Sebastián é uma criança especial. Ele sente quando as pessoas realmente se importam com ele, independentemente de quanto dinheiro tenham ou qual posição ocupem na sociedade. Eduardo observou sua mãe segurar seu filho pela primeira vez sem drama, sem choro, sem rejeição. Lágrimas rolavam livremente por seu rosto enquanto testemunhava a transformação que estava acontecendo diante de seus olhos. Esperança. Dona Carmela disse lentamente, como se cada palavra fosse cuidadosamente pesada. Perdoe minha rudeza inicial. Claramente existe algo sobre você que transcende qualificações formais. Não há nada a perdoar, senhora. Entendo perfeitamente sua preocupação com Sebastián. É natural que uma avó queira o melhor para seu neto. Valentina se aproximou do grupo, sua voz embargada de gratidão. Esperança, você nos devolveu nossa família. Por meses, vivemos em desespero, vendo nosso filho sofrer sem conseguir ajudá-lo. E agora? Eduardo perguntou, olhando diretamente para sua mãe. O que fazemos agora? Dona Carmela permaneceu em silêncio por longos momentos, observando Sebastián brincar tranquilamente com suas pérolas. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma determinação que surpreendeu a todos. Agora, vamos descobrir exatamente quem é Esperança Morales. E mais importante, ela olhou diretamente nos olhos da jovem faxineira. Vamos entender por que meu neto escolheu você entre centenas de pessoas. O ar se carregou de uma tensão diferente. Não era mais hostilidade, era curiosidade intensa, como se todos pressentissem que estava prestes a ser revelado um segredo que mudaria suas vidas para sempre. Esperança, ainda segurando delicadamente a mão de Sebastián, enquanto ele permanecia nos braços de sua avó, sorriu com uma tristeza profunda que não passou despercebida por ninguém. Senhora, ela disse suavemente,
Alguns segredos são dolorosos demais para serem contados. E naquele momento, todos souberam que a verdadeira história estava apenas começando. As palavras de esperança ecoaram pelo corredor como um presságio sombrio. Alguns segredos são dolorosos demais para serem contados. O silêncio que se seguiu era carregado de uma tensão quase palpável, como se o próprio ar estivesse prenhe de revelações que mudariam tudo. Dona Carmela, ainda segurando Sebastião com uma delicadeza surpreendente para alguém de sua rigidez habitual, estudou o rosto de Esperança com a intensidade de um detetive experiente. Décadas comandando um império familiar haviam-lhe ensinado a ler pessoas como livros abertos, e havia algo na expressão da jovem faxineira que despertava todos os seus instintos maternais e protetivos. Esperança, sua voz havia adquirido um tom completamente diferente. Não mais autoritário, mas profundamente humano. Uma mulher da minha idade aprendeu que segredos dolorosos têm o poder de nos consumir por dentro. Às vezes, compartilhá-los com pessoas que se importam pode trazer uma cura que jamais imaginamos possível. Eduardo observou sua mãe com espanto. Nunca havia presenciado Dona Carmela demonstrando tamanha vulnerabilidade e compaixão genuína. A transformação era tão radical quanto a própria conexão inexplicável entre Esperança e Sebastião. Vamos nos sentar na sala principal, sugeriu Valentina com suavidade. Creio que todos precisamos processar o que está acontecendo aqui. O grupo se dirigiu ao salão nobre da mansão. Um ambiente majestoso decorado com antiguidades europeias e pinturas de mestres clássicos. Esperança hesitou na entrada, claramente desconfortável em pisar em um espaço tão luxuoso. Por favor. Eduardo fez um gesto convidativo. Sente-se conosco. Depois de hoje, você não é mais apenas uma funcionária nesta casa. Roberta, que havia permanecido observando tudo com fascinação crescente, se posicionou discretamente em uma poltrona lateral, como se estivesse documentando mentalmente cada detalhe para análise posterior. Esperança se acomodou cautelosamente na ponta de um sofá aveludado, mantendo Sebastião em seu colo. O bebê, que durante meses havia sido fonte de angústia constante, agora brincava tranquilamente com os botões do uniforme da jovem, ocasionalmente emitindo gargalhadas cristalinas que preenchiam o ambiente de uma alegria há muito tempo ausente. Conte-nos sobre sua família, Dona Carmela disse gentilmente, sua transformação comportamental continuando a surpreender a todos. Você mencionou que perdeu seus pais. Os olhos de Esperança se encheram de uma tristeza profunda, como se aquela pergunta simples houvesse aberto uma ferida que jamais cicatrizara adequadamente. Foi há pouco tempo, senhora. Um acidente terrível, bem na época em que Sebastião nasceu. Que tipo de acidente? Eduardo perguntou com delicadeza, percebendo como era difícil para ela abordar o assunto. Esperança respirou profundamente, como se estivesse reunindo coragem para reviver o pesadelo mais sombrio de sua existência. Meus pais trabalhavam em uma clínica particular no centro da cidade. Papai era zelador noturno e mamã trabalhava na lavanderia. Era uma clínica pequena, especializada em pediatria. Valentina se inclinou para a frente intrigada. Pediatria? Sim, senhora. Meus pais sempre me contavam histórias lindas sobre as crianças que passavam por lá. Papá dizia que tinha um dom especial para acalmar os pequenos pacientes quando eles ficavam assustados durante os procedimentos. As enfermeiras sempre o chamavam quando algum bebê não parava de chorar. Sebastião, como se pudesse sentir a emoção na voz de Esperança, olhou para ela com uma intensidade impressionante para um bebê de sua idade e tocou suavemente seu rosto com sua mãozinha rechonchuda. Continue, encorajou Dona Carmela, sua própria voz embargada. A clínica tratava muitas crianças de famílias carentes gratuitamente. O Dr. Ramírez, o proprietário, era um homem bondoso, que acreditava que toda criança merecia cuidados médicos de qualidade, independentemente da condição financeira de sua família. Eduardo sentiu um aperto no peito. Havia algo na maneira como Esperança falava sobre cuidados infantis que ressoava profundamente em sua alma paterna. Uma noite, Esperança continuou, sua voz se tornando mais frágil. Houve um incêndio, uma falha elétrica no sistema de aquecimento. Meus pais estavam trabalhando no turno da madrugada quando o fogo começou. Meu Deus, sussurrou Valentina, levando as mãos ao peito.
A clínica tinha um berçário para bebês prematuros que precisavam de cuidados intensivos. Quando o alarme disparou, meus pais poderiam ter saído imediatamente, mas havia 3 bebês no berçário. O silêncio que se instalou na sala era ensurdecedor. Todos pareciam saber intuitivamente aonde aquela história estava levando, mas ninguém ousava interromper. Papai e mamã correram para o berçário. Conseguiram retirar os 3 bebês em segurança, entregando-os aos bombeiros que haviam chegado. Mas quando voltaram para sair do prédio, sua voz se quebrou completamente. Dona Carmela se levantou e se sentou ao lado de Esperança, colocando uma mão maternal em seu ombro. Querida, o teto desabou. Esperança concluiu entre soluços silenciosos. Eles morreram salvando aqueles bebês. Os bombeiros disseram que se tivessem pensado apenas em si mesmos, teriam sobrevivido facilmente. Eduardo sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. A história não era apenas trágica. Ela explicava tanta coisa sobre a conexão inexplicável entre Esperança e Sebastián. Os 3 bebês que eles salvaram? Perguntou Roberta. Sua voz científica agora completamente humanizada. Todos sobreviveram e estão crescendo saudáveis. Esperança sorriu através das lágrimas. De vez em quando recebo notícias deles através de conhecidos do bairro. As famílias dizem que são crianças fortes, curiosas, cheias de vida, cada uma com um brilho especial nos olhos. Esperança. Valentina se aproximou, sua própria emoção transparecendo claramente. Seus pais foram heróis verdadeiros. O Dr. Ramírez tentou me ajudar após o funeral. Esperança continuou, enxugando os olhos com as costas da mão. Ofereceu bolsa de estudos, ajuda financeira. Mas eu precisava cuidar de minha avó, que ficou devastada com a perda de seu único filho. Ela desenvolveu problemas cardíacos após o choque emocional e precisa de cuidados constantes. Eduardo começou a compreender a magnitude do sacrifício que aquela jovem havia feito. Você abriu mão de seus sonhos para cuidar de sua avó. Não foram sacrifícios, senhor. Família é tudo o que temos neste mundo. Vovó me criou quando meus pais trabalhavam. Me ensinou valores. Me mostrou que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas em amor e compaixão. Sebastián, que havia permanecido tranquilo durante toda a narrativa, de repente se virou nos braços de Esperança e a beijou na bochecha. Um beijo doce, inocente, mas carregado de um amor puro que fez todos os presentes se emocionarem profundamente. Ele sente, sussurrou Dona Carmela, observando a cena com admiração. De alguma forma, meu neto sente a pureza de sua alma. Esperança. Eduardo se levantou, caminhando até a janela para processar suas emoções. Você mencionou que seus pais tinham um dom especial com crianças. Sim, senhor. Papá sempre dizia que crianças são como pequenos anjos que podem detectar a sinceridade em nossos corações. Elas não se importam com nossa aparência, nosso dinheiro, nossa posição social. Respondem apenas ao amor genuíno. Roberta, que havia permanecido observando tudo com fascínio crescente, finalmente falou. Existem estudos sobre transmissão de características emocionais entre gerações. Talvez você tenha herdado essa capacidade especial de seus pais. Ou talvez, Dona Carmela disse pensativamente, existam forças no universo que vão além da compreensão científica. Forças que conectam almas puras a crianças que precisam de amor incondicional. Valentina se aproximou de Esperança com uma expressão de gratidão profunda. Você nos devolveu nosso filho, Esperança. Durante meses assistimos Sebastián definhar emocionalmente e não sabíamos como ajudá-lo. Talvez, sugeriu Esperança timidamente, ele estivesse procurando por algo que vocês não podiam dar, não por falta de amor, mas porque algumas necessidades emocionais transcendem relacionamentos familiares. O que você quer dizer? Perguntou Eduardo intrigado. Bebês às vezes sentem energias que adultos não percebem. Talvez Sebastián precise de uma conexão especial, alguém que entenda sua linguagem emocional de uma forma única. Dona Carmela observou Esperança por longos momentos, como se estivesse tomando uma decisão que mudaria tudo. Esperança Morales, faço-lhe uma proposta. O ar na sala se carregou de expectativa. Gostaria que considerasse tornar-se a cuidadora oficial de Sebastián. Não como funcionária, mas como família.
alguém especial que pode dar a ele algo que nós, apesar de todo o nosso amor, aparentemente não conseguimos oferecer. Eduardo e Valentina se entreolharam, surpresos, mas esperançosos. Senhora, eu... Esperança hesitou, olhando para Sebastião, que brincava tranquilamente em seu colo. Não sei se sou qualificada para tamanha responsabilidade. Qualificação? Dona Carmela sorriu com uma doçura que ninguém havia visto em anos. Não se obtém em universidades. Qualificação verdadeira vem do coração, da alma, da capacidade de amar incondicionalmente. E sua avó? Perguntou Valentina preocupada. Você disse que precisa cuidar dela. Os olhos de Esperança brilharam com uma nova luz. Se a proposta for séria, talvez possamos encontrar uma solução que beneficie a todos. Eduardo sentiu seu coração acelerar. O que você tem em mente? Vovó sempre foi uma mulher sábia e amorosa. Ela tem experiência criando crianças, conhece receitas caseiras para cólicas, sabe canções de ninar que acalmam qualquer bebê. Talvez ela possa vir morar aqui também, completou Dona Carmela, surpreendendo a todos com sua generosidade repentina. Isso seria possível? Esperança perguntou com voz embargada, mal ousando acreditar. Eduardo olhou para sua esposa, que acenou entusiasticamente, depois para sua mãe, que sorriu aprovadoramente. Esperança, ele disse solenemente. Bem-vindas à família Santillán, você e sua avó. Sebastião, como se compreendesse a magnitude daquele momento, bateu palmas e riu, preenchendo a mansão com um som de alegria pura que havia estado ausente por tempo demais. Mas ainda havia segredos não revelados, e todos pressentiam que a jornada emocional estava longe de terminar. 3 dias haviam se passado desde a proposta que mudara o rumo da família Santillán para sempre. Eduardo observava da janela de seu escritório, enquanto um modesto caminhão de mudanças atravessava os portões dourados da mansão. Seu coração batia acelerado, uma mistura de ansiedade e esperança correndo por suas veias. Aquele momento representava muito mais que uma simples mudança. Era o início de uma nova era para todos eles. Esperança havia voltado ao seu humilde bairro para buscar sua avó e seus poucos pertences, deixando Sebastião sob os cuidados de Roberta. Mas o que deveria ter sido uma separação temporária de algumas horas transformou-se em um pesadelo emocional. O bebê havia chorado inconsolavelmente durante toda a ausência da jovem, rejeitando comida, recusando qualquer tentativa de conforto, como se uma parte vital de sua alma tivesse sido arrancada. Senhor Eduardo, Helena apareceu na porta do escritório, seu semblante misturando preocupação e curiosidade. Elas chegaram. Eduardo desceu as escadas rapidamente, encontrando toda a família reunida no hall principal. Valentina segurava Sebastião, que imediatamente parou de chorar ao avistar Esperança descendo do caminhão. Seus pequenos braços se estenderam desesperadamente em direção à jovem, como se ela fosse seu porto seguro em meio a uma tempestade emocional. Mas foi a figura que emergia lentamente do veículo que captou a atenção de todos. Dona Mercedes Morales, avó de Esperança, era uma mulher de 73 anos, cuja presença irradiava uma sabedoria ancestral impressionante. Apesar da idade avançada e dos sinais evidentes de uma vida de trabalho árduo, seus olhos brilhavam com uma vitalidade espiritual que encheu instantaneamente o ambiente de uma paz inexplicável. Vovó! Esperança correu para ajudar a idosa a descer do caminhão, sua voz carregada de ternura infinita. Chegamos! Dona Mercedes observou a mansão imponente com uma expressão serena, sem demonstrar intimidação ou desconforto. Era como se sua alma simples e pura fosse imune às diferenças sociais que costumam separar as pessoas. Que lugar bonito, minha filha, ela comentou suavemente, ajeitando o xale que cobria seus ombros. Mas lembre-se sempre, uma casa só se torna lar quando é preenchida com amor verdadeiro. Eduardo se aproximou respeitosamente, estendendo a mão em cumprimento formal. Dona Mercedes, seja muito bem-vinda à nossa família. A idosa observou Eduardo por alguns segundos com seus olhos penetrantes, como se estivesse lendo sua alma. Então, surpreendentemente, o cumprimentou com um abraço maternal que o deixou completamente desarmado. Jovem Eduardo. Sua voz era melodiosa como uma canção de ninar. Vejo em seus olhos o amor desesperado de um pai. Isso me basta para saber que tem um coração puro.
Valentina se aproximou timidamente, ainda segurando Sebastião, que se debatia para alcançar Esperança. Dona Mercedes, esta é nossa casa agora. Esperamos que se sinta confortável aqui. Obrigada, querida. Dona Mercedes sorriu com uma doçura genuína. Mas primeiro, deixe-me conhecer este pequeno anjo que roubou o coração de minha neta. O que aconteceu a seguir deixou todos boquiabertos. Quando Dona Mercedes estendeu os braços em direção a Sebastião, o bebê não hesitou nem por um segundo. Saltou literalmente dos braços de Valentina para os da idosa desconhecida, como se a reconhecesse de alguma vida anterior. Olá, pequeno príncipe. Dona Mercedes sussurrou, balançando Sebastião com uma naturalidade que surpreendia pela sua instantaneidade. Você tem olhos muito sábios para alguém tão jovem. Vejo que sua alminha procurava por algo especial. Sebastião, pela segunda vez em sua vida, reagiu com amor incondicional a uma pessoa que acabara de conhecer. Riu, fez sons adoráveis de bebê e se aconchegou nos braços da idosa como se tivesse finalmente encontrado um pedaço que faltava em seu quebra-cabeças emocional. Dona Carmela, que havia observado tudo em silêncio, se aproximou com uma expressão de admiração profunda. Dona Mercedes, é um prazer conhecê-la. Sou Carmela Santillán. O prazer é meu, Dona Carmela. A idosa respondeu com cortesia natural. Esperança me contou sobre sua bondade em nos acolher. Que Deus abençoe sua generosidade. Dona Mercedes, Eduardo interveio respeitosamente. Preparamos um quarto confortável para a senhora no mesmo andar de Esperança e Sebastião. Esperamos que seja do seu agrado. A idosa olhou ao redor, depois fixou seus olhos sábios em Eduardo. Jovem, aprendi que conforto verdadeiro não vem de luxos materiais, mas da paz que sentimos quando estamos onde devemos estar. E tenho a sensação de que este é exatamente o lugar onde nossa família precisa estar neste momento. Roberta, que havia permanecido observando discretamente, se aproximou com curiosidade científica. Dona Mercedes, perdoe-me a indiscrição, mas a senhora também possui experiência com crianças? Querida, Dona Mercedes sorriu com sabedoria ancestral. Criei 6 filhos próprios, 14 netos, e ajudei a cuidar de quase todas as crianças do nosso bairro ao longo dos anos. Não tenho diplomas universitários, mas a vida me ensinou que cada criança é um universo único que precisa ser compreendido com o coração, não com manuais. E o que a senhora percebe em Sebastião? Perguntou Valentina, fascinada pela perspectiva da idosa. Dona Mercedes estudou o bebê em seus braços por longos momentos, como se estivesse lendo sinais invisíveis. Este pequeno anjo possui uma sensibilidade especial. Ele não é apenas inteligente para sua idade, é emocionalmente receptivo de uma forma rara. Pode sentir a energia das pessoas, distinguir entre amor genuíno e afeto superficial. Isso explicaria por que rejeitava as babás profissionais, murmurou Eduardo, impressionado com a análise da idosa. Exatamente, Dona Mercedes confirmou. Bebês como Sebastião precisam de conexões autênticas. Eles sentem quando alguém os ama verdadeiramente ou quando está apenas cumprindo uma obrigação profissional. Esperança, que havia permanecido organizando discretamente suas poucas bagagens, se juntou ao grupo. Vovó sempre teve essa sabedoria especial com crianças. No nosso bairro, mães desesperadas vinham até ela quando seus bebês não paravam de chorar. E funcionava? Perguntou Valentina, intrigada. Sempre! Esperança sorriu com orgulho. Vovó dizia que crianças são como flores. Precisam do tipo certo de cuidado para florescer. Não adianta regar uma rosa com a mesma frequência que se rega um cacto. Dona Carmela observou a interação entre Dona Mercedes e Sebastião com crescente admiração. Dona Mercedes, gostaria muito de aprender com sua experiência. Confesso que, como avó, senti-me completamente perdida com meu neto. Não se culpe, querida. Dona Mercedes respondeu com compaixão genuína. Às vezes, nossa ansiedade e preocupação criam uma energia que confunde os pequenos. Quando relaxamos e permitimos que o amor flua naturalmente, eles respondem de forma completamente diferente. Naquele momento, Helena se aproximou discretamente. Senhor Eduardo, onde gostaria que instalássemos os pertences das senhoras? Eduardo olhou para Esperança e sua avó. Dona Mercedes, Esperança, vocês gostariam de escolher seus próprios quartos? Temos várias opções disponíveis.
Se me permite uma sugestão, Dona Mercedes disse thoughtfully. Seria possível que Esperança ficasse próxima ao quarto de Sebastián? Creio que ele se sentirá mais seguro sabendo que ela está por perto. Claro, Valentina concordou imediatamente. Na verdade, podemos preparar um quarto conectado ao dele, com uma porta interna. E eu, Dona Mercedes continuou com um sorriso travesso. Gostaria muito de ficar próxima à cozinha se possível. Tenho algumas receitas especiais que creio que vocês irão adorar. Eduardo riu, sentindo uma leveza que não experimentava há meses. Dona Mercedes, a cozinha é sua a partir de agora. Durante as horas seguintes, algo mágico aconteceu na mansão Santillán. Enquanto Esperança e Dona Mercedes se instalavam, uma transformação sutil, mas profunda começou a tomar forma. Sebastián, pela primeira vez desde seu nascimento, parecia genuinamente feliz e relaxado. Brincava, ria e demonstrava curiosidade sobre seu ambiente de uma forma que encheu o coração de seus pais de alegria indescritível. Eduardo, Valentina sussurrou para o marido enquanto observavam Sebastián brincar tranquilamente no tapete da sala. Sinto como se nossa família finalmente estivesse completa. Eu também sinto isso. Eduardo respondeu abraçando sua esposa. É como se Esperança e Dona Mercedes trouxessem algo que não sabíamos que estava faltando. Roberta, que havia decidido permanecer mais alguns dias para observar a transição, fez anotações mentais sobre a transformação extraordinária que estava presenciando. Do ponto de vista científico, ela comentou para Eduardo: o que estou observando desafia várias teorias estabelecidas sobre desenvolvimento infantil. Talvez, sugeriu Eduardo, algumas coisas na vida não possam ser explicadas pela ciência. Talvez existam conexões que transcendem nossa compreensão racional. Naquela noite, Dona Mercedes insistiu em preparar o jantar para toda a família. Recusou qualquer ajuda da equipe de cozinheiros profissionais da mansão, alegando que comida feita com amor tinha um sabor especial que não podia ser replicado por técnicas culinárias sofisticadas. O aroma que emanava da cozinha era simplesmente celestial. Não eram pratos elaborados ou exóticos, eram receitas simples, caseiras, preparadas com ingredientes básicos, mas temperadas com décadas de experiência e amor maternal. Dona Mercedes, Dona Carmela apareceu na cozinha, claramente interessada. Posso observá-la cozinhar? Faz décadas que não presencio uma refeição sendo preparada com tanta dedicação. Claro, querida. A idosa sorriu, adicionando temperos com movimentos precisos nascidos da experiência. Cozinhar é um ato de amor. Cada ingrediente que adicionamos carrega nossa intenção, nosso carinho por aqueles que irão saborear. Enquanto as duas matriarcas da família conversavam na cozinha, Esperança permanecia na sala com Sebastián. O bebê estava mais ativo e interativo do que jamais havia estado, como se a presença de sua nova família ampliada tivesse despertado aspectos de sua personalidade que permaneciam dormentes. Esperança. Valentina se sentou ao lado da jovem. Não sei como expressar nossa gratidão. Você nos devolveu nosso filho, nossa paz, nossa alegria. Não precisa agradecer, senhora Valentina. Esperança respondeu com sinceridade tocante. Sebastián também me trouxe algo muito especial. Desde que perdi meus pais, sentia um vazio no coração. Cuidar dele preenche esse espaço de uma forma que não imaginava ser possível. E sua avó parece estar se adaptando maravilhosamente, observou Eduardo. Vovó tem um coração enorme. Esperança sorriu com ternura infinita. Sempre dizia que família não é definida por sangue, mas por amor, e que quando encontramos pessoas que nos amam verdadeiramente, devemos abraçá-las como se fossem presentes enviados pelos anjos. Sebastián, como se estivesse escutando e compreendendo a conversa, olhou para Esperança e depois para seus pais, emitindo sons adoráveis que pareciam sua forma de expressar concordância. Quando Dona Mercedes finalmente chamou todos para o jantar, a mesa da sala de jantar formal da mansão estava posta de uma forma completamente diferente. Não havia a rigidez aristocrática habitual. Havia calor, simplicidade elegante e um aroma que transformava aquele espaço luxuoso em algo que realmente parecia um lar. Durante a refeição, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez em meses, a família Santillán compartilhou uma refeição repleta de conversas alegres, risos genuínos
e uma harmonia que havia estado ausente por tempo demais. Dona Mercedes, Dona Carmela declarou após saborear a comida simples mas deliciosa: seus talentos culinários são verdadeiramente excepcionais. Obrigada, querida. Mas o segredo não está nas técnicas. Está no amor que colocamos em cada prato. Eduardo observou sua família, agora expandida e mais completa do que jamais imaginara. Sebastião dormia tranquilamente no colo de Esperança. Valentina sorria com uma leveza que não demonstrava há meses. Sua mãe conversava animadamente com Dona Mercedes sobre receitas e histórias de família, e uma paz profunda pairava sobre todos eles. Mas ainda havia mistérios por desvendar, segredos que conectavam suas vidas de formas que nenhum deles poderia imaginar. E a verdade mais profunda estava apenas começando a emergir. Passaram-se 2 semanas desde a chegada de Dona Mercedes à mansão, e a transformação era simplesmente extraordinária. Sebastião havia se tornado uma criança completamente diferente, alegre, interativa, sempre sorrindo. Mas foi numa manhã ensolarada que o destino revelaria o segredo mais impressionante de todos. Eduardo estava em seu escritório revisando contratos quando Helena entrou apressada, carregando uma pasta repleta de documentos e uma expressão de urgência que ele raramente havia visto. Senhor Santillan, ela disse com voz trêmula, precisa ver isso imediatamente. O que aconteceu, Helena? Lembra que pediu para investigar o passado da clínica onde os pais de Esperança trabalhavam? Consegui localizar alguns arquivos antigos através de contatos no Hospital Central. Eduardo franziu a testa, intrigado. E o que descobriu? Helena abriu a pasta com mãos ligeiramente trêmulas. A clínica do Dr. Ramírez. Senhor, ela não era apenas uma clínica pediátrica comum. Como assim? Era uma instituição especializada em cuidados neonatais de alta complexidade. Tratava especificamente de bebês prematuros e crianças com necessidades especiais de desenvolvimento emocional. Eduardo sentiu algo estranho se movendo em seu peito. Continue, Senhor Eduardo. Helena respirou fundo. Encontrei os registros da noite do incêndio. Os 3 bebês que os pais de Esperança salvaram. Um deles... Diga logo, Helena. Um deles era Sebastião. O mundo de Eduardo parou completamente. As palavras ecoaram em sua mente como um eco impossível de processar. O que você está dizendo? Sebastião nasceu prematuro, lembra? Foi transferido para cuidados especiais na clínica do Dr. Ramírez durante suas primeiras semanas de vida. Estava lá na noite do incêndio. Eduardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela sem realmente ver nada. Isso significa que... Os pais de Esperança salvaram a vida de Sebastião. Eles morreram salvando seu filho, senhor. O impacto da revelação foi como um soco no estômago. Eduardo sentiu lágrimas brotarem em seus olhos enquanto todas as peças do quebra-cabeças finalmente se encaixavam. A conexão inexplicável entre Esperança e Sebastião não era coincidência. Era destino. Era o universo conspirando para unir almas que estavam ligadas pelo mais puro ato de amor e sacrifício. Helena, sua voz saiu como um sussurro embargado. Chame Valentina, Dona Carmela, Esperança e Dona Mercedes. Agora. Todos precisam saber disso. Durante os minutos seguintes, Eduardo permaneceu em seu escritório processando a magnitude daquela descoberta. Não era apenas uma coincidência extraordinária. Era uma dívida de vida, um círculo de amor que estava se fechando de uma forma que nenhum roteirista poderia ter imaginado. Quando toda a família se reuniu na sala principal, Eduardo segurava os documentos com mãos trêmulas. Esperança estava com Sebastião no colo, Dona Mercedes ao seu lado, e todos os presentes percebiam que algo monumental estava prestes a ser revelado. Família, Eduardo começou, sua voz carregada de uma emoção profunda. Descobrimos algo que mudará nossa compreensão de tudo o que aconteceu. Valentina se aproximou, intrigada pela seriedade do marido. Eduardo, o que foi? Esperança. Ele se voltou diretamente para a jovem. Você se lembra de ter contado sobre os 3 bebês que seus pais salvaram na noite do incêndio? Claro, senhor. Como poderia esquecer? Um desses bebês... Eduardo fez uma pausa, sentindo o peso da revelação. Era Sebastião. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Esperança ficou completamente paralisada.
olhando para Sebastião em seus braços como se estivesse vendo um fantasma do passado. Isso é impossível, ela sussurrou, lágrimas começando a rolar por seu rosto. É a verdade. Eduardo mostrou os documentos. Sebastião nasceu prematuro e passou suas primeiras semanas na clínica do Dr. Ramírez. Estava lá na noite do incêndio. Seus pais morreram salvando nosso filho. Dona Mercedes levou as mãos ao peito, seus olhos se enchendo de lágrimas. Meu Deus, por isso a conexão. Por isso ele te reconheceu imediatamente. Valentina soluçava abertamente. Esperança, seus pais, eles deram suas vidas para salvar Sebastião. Não é possível, Esperança repetia, abraçando Sebastião com mais força, como se finalmente compreendesse por que sentira aquela atração inexplicável desde o primeiro momento. Papá, mamá, vocês salvaram ele. Dona Carmela, normalmente tão controlada, não conseguia conter suas lágrimas. Esperança, querida, não existem palavras para expressar nossa gratidão. Seus pais foram verdadeiros anjos. Sebastião, como se pudesse sentir a carga emocional do momento, olhou para a Esperança com uma intensidade impressionante e tocou delicadamente seu rosto molhado pelas lágrimas. Então, pela primeira vez desde que começara a balbuciar, ele disse algo que fez todos pararem de respirar. Mamá. O mundo parou. Esperança olhou para o bebê em choque total. Sebastião havia dito sua primeira palavra e havia escolhido chamá-la de mamãe. Ele disse mamá. Esperança sussurrou em incredulidade total. Sua primeira palavra. Valentina murmurou, mais emocionada que ferida. De alguma forma, aquele momento parecia profundamente certo. Dona Mercedes se aproximou, colocando uma mão carinhosa no ombro de sua neta. Minha filha, agora entendo tudo. Deus tinha um plano desde o início. Seus pais não morreram em vão. Eles salvaram este bebê para que você pudesse encontrar sua verdadeira vocação. Esperança. Eduardo se ajoelhou diante dela, sua voz embargada de gratidão infinita. Você não é apenas a cuidadora de Sebastião. Você é a filha dos anjos que salvaram nosso menino. Você é família de uma forma que vai além de qualquer laço sanguíneo. Agora entendemos, disse Dona Carmela, sua voz cheia de admiração. Porque Sebastião rejeitava todas as outras pessoas. Inconscientemente ele estava esperando por você. Esperando pela filha daqueles que deram suas vidas por ele. Esperança chorava abertamente, segurando Sebastião contra seu peito. Papá sempre dizia que um dia eu entenderia por que Deus permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas. Ele dizia que às vezes o sofrimento é apenas o preço que pagamos para estar no lugar certo, na hora certa, para fazer a diferença na vida de alguém. E eles estavam certos. Valentina disse suavemente. Se não tivessem salvado Sebastião naquela noite, ele nunca teria sobrevivido. E se eles não tivessem partido, você nunca teria vindo trabalhar aqui. Nunca teria encontrado seu destino. Sebastião continuava olhando para a Esperança com uma adoração pura, ocasionalmente repetindo mamá, como se finalmente tivesse encontrado a palavra que expressava perfeitamente o que sentia. Esperança, Eduardo disse solenemente. Gostaria de fazer uma proposta oficial. Todos se voltaram para ele com atenção total. Queremos adotá-la legalmente como nossa filha, e Dona Mercedes como nossa mãe. Não porque precisamos pagar uma dívida, mas porque vocês já são nossa família no que realmente importa, no coração. Esperança olhou para sua avó, que acenou com lágrimas nos olhos. Seria uma honra, Esperança sussurrou, mas sob uma condição. Qualquer coisa, Eduardo respondeu imediatamente. Quero que criemos uma fundação em nome de meus pais, para ajudar famílias carentes que precisam de cuidados médicos para seus filhos, para que o sacrifício deles continue salvando vidas. A ideia era tão perfeita, tão apropriada, que todos ficaram em silêncio por alguns momentos. A Fundação Mercedes e Fernando Morales, Dona Carmela sugeriu, usando os nomes dos pais de Esperança pela primeira vez. Perfeito, concordou Eduardo. E Esperança será a diretora. Naquele momento, rodeado por sua família expandida, segurando o bebê que havia se tornado o centro de suas vidas, Eduardo compreendeu que às vezes o amor verdadeiro vem disfarçado de tragédia,
que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Sebastián riu, bateu palmas, e pela primeira vez desde seu nascimento, sua família estava verdadeiramente completa. 1 ano havia se passado desde aquela descoberta que mudara tudo para sempre. A mansão Saint-Ilan respirava uma harmonia que jamais havia conhecido. Mas era numa manhã especial de primavera que o maior milagre de todos estava prestes a acontecer. Eduardo acordou com o som de risos vindos do jardim. Pela janela podia ver Sebastián, agora com quase 2 anos, correndo pelo gramado enquanto Esperança o seguia, seus braços estendidos prontos para ampará-lo caso tropeçasse. O menino havia crescido forte e saudável, irradiando uma alegria contagiante que transformava todos ao seu redor. "Papai, papai!" Sebastián gritou ao avistar Eduardo na janela, suas primeiras palavras completas soando como música celestial. Durante aqueles meses, Sebastián havia desenvolvido uma particularidade adorável. Chamava Eduardo de papai, Valentina de mamãe Valentina e Esperança de mamá Esperança, como se seu coração de criança fosse grande o suficiente para abrigar múltiplas figuras maternas sem conflito. "Bom dia, meu príncipe." Eduardo desceu correndo para o jardim, pegando o filho nos braços e girando com ele até que ambos caíssem na grama em meio a gargalhadas. "Eduardo." Valentina apareceu na porta, segurando uma carta oficial com o selo dourado do governo. Chegou correspondência importante. Esperança se aproximou, agora vestindo roupas elegantes, mas mantendo sua simplicidade natural. Nos últimos meses, havia se transformado numa jovem executiva impressionante, dirigindo a Fundação Mercedes e Fernando Morales com uma dedicação que tocava corações por todo o país. "O que é?" perguntou Eduardo, ainda segurando Sebastián que brincava com seus cabelos. "É do Ministério da Saúde." Valentina abriu a carta com mãos trêmulas. "Nossa fundação." "Eduardo, fomos reconhecidos oficialmente como instituição de utilidade pública nacional." Esperança levou as mãos ao peito, emocionada. "Isso significa que a fundação receberá apoio governamental para expandir por todo o país." Eduardo concluiu, sentindo lágrimas de orgulho brotarem em seus olhos. Durante aquele ano, a Fundação Mercedes e Fernando Morales havia se tornado um fenômeno nacional. Começara modestamente, oferecendo tratamentos médicos gratuitos para crianças carentes, mas rapidamente evoluíra para algo muito maior. Esperança havia criado um programa inovador que combinava cuidados médicos com apoio emocional familiar, baseado na filosofia de que curar uma criança significa abraçar toda a sua família. "Mamá Esperança." Sebastián tocou delicadamente o rosto da jovem. "Por que está chorando?" "São lágrimas felizes, meu amor." Ela respondeu, beijando sua testa. "Lágrimas que significam que muitas crianças como você vão receber ajuda." Dona Mercedes apareceu no jardim carregando uma bandeja com limonada caseira, sua presença continuando a irradiar aquela paz maternal que havia conquistado todos desde o primeiro dia. Aos 74 anos, ela havia se tornado a alma da casa, a voz da sabedoria que guiava decisões importantes e o coração que mantinha todos unidos. "Vovó Mercedes." Sebastián correu em sua direção, abraçando suas pernas com força total. "Meu pequeno anjo." Ela sorriu acariciando seus cabelos. "Tenho uma surpresa especial para você hoje." "Que surpresa?" Sebastián perguntou com os olhos brilhando de curiosidade. "Hoje vamos receber visitantes muito especiais." Dona Mercedes anunciou misteriosamente. Eduardo e Esperança se entreolharam intrigados. Naquele momento, Helena apareceu acompanhada de 3 jovens adultos que caminhavam nervosamente em direção ao jardim. "Senhor Eduardo," Helena disse com uma emoção clara em sua voz, "permitam-me apresentar Carlos, Andréia e Miguel." Esperança sentiu seu coração acelerar. Havia algo familiar na maneira como aqueles jovens a olhavam, um respeito profundo que ela não compreendia totalmente. Esperança, um dos jovens, Carlos, deu um passo à frente com lágrimas nos olhos. "Nós 3 crescemos ouvindo a história de seus pais. Nossas famílias sempre disseram que Fernando e Mercedes Morales foram os anjos que não deixaram que morrêssemos quando éramos apenas crianças." O mundo parou. Esperança ficou completamente paralisada,
olhando para aqueles 3 jovens que representavam o maior legado de amor que seus pais poderiam ter deixado. Vocês são... Sua voz falhou completamente. Sou Carlos Mendoza, tenho 21 anos e me formo em medicina no próximo mês. O jovem disse com voz embargada. Quando eu era bebê, tive complicações graves. Sua mãe passou noites ao lado do berço do hospital e meus pais sempre disseram que foi a dedicação dela que me manteve vivo. Decidi ser pediatra por causa dessa história. Eu sou Andréia Silva. A jovem ao lado dele se apresentou. Tenho 20 anos e estudo enfermagem especializada em neonatologia. Minha mãe conta que seu pai me tirou nos braços de uma emergência, quando todos achavam que eu não resistiria. Quero dedicar minha vida a salvar bebês, assim como seus pais me salvaram. E eu sou Miguel Fernandes, o terceiro completou. Tenho 19 anos e me formo em engenharia de segurança. Meu objetivo é desenvolver sistemas que previnam incêndios em hospitais e clínicas, para que tragédias como a que seus pais enfrentaram nunca mais se repitam. Esperança desabou em lágrimas, abrindo os braços para abraçar os 3 jovens que representavam o milagre do amor de seus pais. Vocês cresceram. Vocês se tornaram pessoas maravilhosas, graças a seus pais. Carlos sussurrou. Nunca esquecemos. Nossas famílias sempre nos contaram que 2 anjos deram suas vidas para nos salvar. Sebastián, observando a cena com sua sabedoria infantil, se aproximou dos jovens e estendeu seus pequenos braços. Irmãos? Perguntou com inocência pura. Sim, pequeno. Andréia sorriu através das lágrimas. Somos todos irmãos salvos pelos mesmos anjos. Dona Carmela, que havia permanecido observando da varanda, desceu lentamente em direção ao grupo. Durante aquele ano, ela havia se transformado completamente, abandonando sua rigidez aristocrática para se tornar uma avó amorosa e uma matriarca verdadeiramente sábia. Eduardo, ela disse solenemente, creio que chegou a hora de tomarmos uma decisão importante. Todos se voltaram para ela, intrigados. Quero que transformemos esta propriedade na sede principal da fundação. Que construamos aqui um centro médico modelo, onde crianças de todo o país possam receber tratamento. Quero que este lugar se torne um monumento ao amor e ao sacrifício. Eduardo sentiu seu peito se encher de uma emoção indescritível. Mãe, e quero, ela continuou com voz firme, que Carlos, Andréia e Miguel sejam os primeiros profissionais contratados. Que trabalhemos juntos para honrar a memória daqueles que nos ensinaram o verdadeiro significado do amor incondicional. Esperança olhou ao redor, vendo sua família expandida, Eduardo e Valentina, que a haviam acolhido como filha, Dona Carmela, que se tornara sua mentora, Dona Mercedes, que continuava sendo sua fortaleza, Sebastián, que era seu coração, e agora Carlos, Andréia e Miguel, que representavam o legado vivo de seus pais. Há algo mais, Eduardo anunciou, retirando documentos de seu bolso. Esperança. Estes são os papéis oficiais de sua adoção. A partir de hoje, você é legalmente Esperança Morales Santillán. E Dona Mercedes, Valentina acrescentou com um sorriso radiante, se tornará oficialmente Mercedes Morales Santillán, nossa mãe adotiva. Sebastián, entendendo que algo importante estava acontecendo mesmo sem compreender completamente, começou a bater palmas e gritar, Família! Família! Com alegria contagiante. Sabem o que mais é incrível? Carlos disse, observando Sebastián brincar. Médicos sempre diziam que bebês prematuros que passam por traumas podem desenvolver problemas emocionais. Mas olhem para ele. É a criança mais feliz e saudável que já vi. É porque foi salvo pelo amor, Dona Mercedes disse com sua sabedoria ancestral. Amor verdadeiro não deixa cicatrizes, deixa bênçãos. Naquele momento, como se o universo estivesse orquestrando um finale perfeito, Sebastián correu para o centro do grupo e estendeu seus pequenos braços, como se quisesse abraçar todos ao mesmo tempo. Invisi, família grande, ele declarou com sua voz cristalina. E todos riram, choraram e se abraçaram sob o sol dourado daquela manhã perfeita, compreendendo finalmente que às vezes o destino trabalha de formas misteriosas para juntar as pessoas que precisam estar juntas. Anos mais tarde,
Quando jornalistas perguntariam a Eduardo como explicava a transformação extraordinária de sua família, ele sempre responderia: não foi coincidência, foi amor reconhecendo amor, anjos encontrando anjos, corações puros descobrindo que família não é definida por sangue, mas por sacrifício, dedicação e compaixão verdadeira. A Fundação Mercedes e Fernando Morales se tornaria a maior instituição de apoio infantil do país. Carlos se tornaria um pediatra renomado, Andréia uma enfermeira especialista em UTI neonatal, Miguel desenvolveria tecnologias de segurança que salvariam milhares de vidas, e Esperança se tornaria uma das executivas sociais mais respeitadas da nação. Mas a verdadeira vitória não estava nos títulos ou reconhecimentos. Estava naquelas manhãs simples no jardim, quando Sebastião acordava aos risos e corria para os braços de sua família expandida, provando que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para casa, e que, às vezes, os maiores milagres começam com o gesto mais simples: estender os braços para uma criança que precisa de amor.